Mas antes de começar, eu queria lembrar aquele poema Liberdade, em que Pessoa diz: mas o melhor do mundo são as crianças. Ora, todos nós gostamos de crianças, não é? De uma forma geral. E gostamos de as receber. E quando acontece a vida na forma de criança, na nossa família, ou nos amigos, ou próximo de nós, nós ficamos muito felizes. Olhamos para aquele ser frágil que é, e só vimos um corpinho, que é o invólucro corporal. Na realidade, ele é muito mais do que isso, não é? Não sei se estão aqui pessoas que estão pela primeira vez na doutrina, mas é evidente que muitas perguntas se colocam, ou as pessoas colocam, aquelas que não estão habituadas a ler sobre a doutrina espírita ainda de uma forma profunda, perguntam-se, se calhar, porque é que aquela criança tem aquele comportamento, às vezes já já com alguns meses, porque é que chora tanto, porque é que reage mal ou melhor a umas pessoas do que a outras, porque é que não se acalma na presença de outros, sei lá, tantas perguntas que se colocam. E quando as crianças começam a falar, muitas vezes aparecem com expressões e com ideias que também saem fora daquilo que é o normal, porque, e certamente aqui eu sei que já foram tratados esses temas, das crianças, por exemplo, que se lembram de vidas passadas e que são capazes de dizer: tu não és minha mãe, ou tu não és meu pai, e são situações que estão investigadas. Mas hoje também é verdade que é muito mais vulgar falar-se ou ouvir-se dizer: noutra vida eu fui isto ou fui aquilo. É uma expressão que não era muito habitual há uns tempos atrás. Hoje é mais frequente, se calhar por moda, as coisas vão entrando, as expressões vão ficando, mas são muito mais reais do que aquilo que que quem não estuda ou quem não leu ainda, são muito mais reais do que aquilo que se podia imaginar. Mas para sintetizar a criança ou aquilo que ela vem a fazer, lembramos Kardec, quando, nesta máxima, em poucas palavras, nos diz tudo, ou seja, nascer, crescer, renascer ainda e progredir sempre. É a lei. E a lei, porque tanto faz as pessoas acreditarem ou não acreditarem, estarem com conhecimento ou não estarem, estão abrangidas exatamente pela mesma lei, porque é para todos. Então, muitas das situações que a criança apresenta têm a ver com situações do passado. Ela não vem em branco, ela não está a nascer do início, digamos assim. Ela está a apresentar-se novamente no plano terreno, mas tem um historial que pode ser maior ou menor, conforme o espírito for mais antigo ou mais recente, porque os espíritos não são formados todos ao mesmo tempo. Então a criança pode ter mais ou menos vidas, e cada caso é um caso, não há casos iguais. E portanto cada criança é um mundo em si próprio. É preciso aprender a conhecê-la, é preciso ir estudando as suas tendências. Eu estou só a dar um panorama geral, pois já vamos aqui objetivar. É preciso perceber as tendências, aquilo que trazem e que é preciso moldar. E esse trabalho de moldagem que compete à família, compete aos pais, em primeiro lugar, é de grande responsabilidade, Não é o que nós estamos a ver hoje em dia, infelizmente, não é? Há todo um conjunto de situações que propiciam que não se dê devida atenção às crianças. Ou então porque é moda não se falar, não se repreender e deixar fazer aquilo que elas querem. E é um perfeito erro. Aliás, os psicólogos
chamam a atenção exatamente para esses aspectos que são péssimos. A doutrina já nos diz isso há muito tempo. E estamos a falar que o Livro dos Espíritos saiu há 160 anos e, portanto, todas estas coisas já estão escritas, estão ditas, não só pelo Livro dos Espíritos, mas também por outros livros da codificação, por exemplo, a Gênese, por exemplo, também por alguns dos livros de André Luiz, que relatam situações de filhos e de pais no mundo espiritual, ou a relação dos pais com os filhos quando estão no mundo espiritual e os filhos estão ainda no mundo terreno. Há sempre um acompanhamento. Os pais continuam a acompanhar, as mães estão presentes, mesmo que o ser esteja ainda reencarnado, não são deixados. Sempre que podem e têm condições para isso, acompanham. Então, às vezes nós temos essa ideia, não é? Perdeu o pai ou perdeu a mãe. Não perdeu, nada se perde. O amor continua, permanece. É preciso ter a latitude, é preciso ter a abrangência e passar para além deste ciclo, desta etapa que é de vida, porque a vida continua. Então, muitas vezes no mundo espiritual, o pai ou a mãe que partiu mais cedo pode acompanhar muito mais do que aquilo que nós imaginamos e estão muito mais presentes do que aquilo também que achamos. E isso é a consolação da doutrina espírita. Esclarece, ensina e consola. Não é? Então, esta é a realidade. Não é? E eu fui buscar, é um livro que eu tenho desde há muitos anos, de Hermínio Miranda, que o livro chama-se mesmo Nossos Filhos são Espíritos. E o Hermínio, que já desencarnou, era um espírita com muita obra, muita pesquisa, e ele, quando foi convidado pelos amigos a escrever um livro sobre os filhos, quando ele teve o primeiro filho. E então, nesse livro, ele próprio se questiona: como é que eu vou ser como pai? Será que eu conseguirei de fazer tudo aquilo que o filho espera de mim? Não é? Será que eu vou conseguir educá-lo? E para além disso, ele depois vai buscar estudos de uma psiquiatra, a doutora Ellen Van Bach, que dos Estados Unidos, que também desencarnou não há muitos anos e que tem vários livros escritos. Um deles foi best-seller nos Estados Unidos, de 1974, salvo erro, e que o título é Life Before Life, Vida Antes da Vida, em que ela, com os casos que lhe foram aparecendo, ela foi fazer o estudo profundo sobre as situações que lhe apareciam no consultório e percebeu com esses estudos que havia pessoas muito marcadas desde os tempos da gestação e não só, às vezes anterior à gestação. Portanto, quando as pessoas estão grávidas, não sabem até onde é que pode influenciar essa mesma gravidez e o ser que está para nascer. A influência é muito grande. E há muita outra bibliografia que podemos consultar, por exemplo, os Dias Gloriosos, que eu acho que aqui a Associação deve ter muitos livros de Divaldo, pela psicografia de Divaldo. Dias Gloriosos toca vários temas, um deles é também a educação. Portanto, há várias bibliografia sobre o assunto. Mas voltando a Hermínio, e quando ele, neste livro, Nossos Filhos são Espíritos, ele diz-nos: nossos filhos, tanto quanto nós mesmos, são seres humanos que já viveram antes. Não sabemos quantas vidas tivemos, mas aquelas que tivemos para progredir e mais ou menos, dando mais passos ou menos passos, toda a gente progride e ninguém volta a ser aquilo que já foi, totalmente, porque quer dizer que a aprendizagem aconteceu, nem que seja só um pouquinho. Então, tal como nós, também já viveram antes. Trazem em si todo um passado, mais ou menos longo de experiências, equívocos, conquistas, realizações e, consequentemente, um programa a executar na vida que reiniciam junto de nós.
eles trazem uma programação. Essa é que é a verdade. E muitas vezes os pais têm tendência para desviar para que o filho seja aquilo que o pai quer ou que a mãe quer que seja e não que sigam a sua própria programação. Isso é importante também refletir sobre isso. E diz-nos ainda, tudo é continuidade, etapas que sucedem em ciclos alternados aqui e além. Porque os ciclos vão acontecendo. Quando as pessoas mudam para o mundo espiritual, vão ter um tempo de repouso, de reflexão, de análise daquilo que aconteceu na etapa, na vida, daquilo que conseguiram ultrapassar, daquilo que não deixaram para trás, porque temos sempre outras oportunidades. E temos também oportunidades nesta vida, que em cada dia temos sempre a oportunidade de renovar. Porque quando nós falamos em renascimento, o renascimento aqui estamos a falar da vida, mas todos nós podemos renascer na nossa própria vida em cada dia, fazendo alterações, fazendo mudanças que se tornam necessárias para a nossa caminhada e para a nossa aprendizagem, principalmente. E neste livro Missionários da Luz, que é um dos que da série André Luiz, não é? Começa com o Nosso Lar, etc., uma série de livros, diz-nos também este pequenino apontamento. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Então, poder-se-á perguntar, então se nós temos uma progressão, porque é que não podemos estar sempre num lado ou sempre no outro? Pois já, na vida física temos um tempo, temos uma vitalidade que nos é dada e nós não sabemos quando é que ela termina. Também há crianças que desencarnam em tenra idade e as pessoas dizem, não é justo a criança ter uma doença muito grave, não é justo ela desencarnar, não é justo porque as pessoas veem só o tempo que vai entre o berço e a morte, não é? E o túmulo. Não percebem a extensão, que a vida é muito mais, é infinita, portanto a vida continua, é eterna, não é? E portanto é só uma etapa. E nesta etapa a criança pode vir com uma programação para restaurar as suas energias, aquelas que ela depauperou em atitudes passadas, em situações passadas, e que precisa restaurar. E para essa restauração, ela precisa ter um vaso corpóreo, onde pode depois deitar para fora essas mazelas que tem das vidas anteriores. Portanto, temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é um meio através do qual isso acontece. A educação divina é o fim. E nós não podemos esquecer, e nos diz, salvo erro, a Gênese, ou em obras póstumas, não sei, já não sei bem qual é, mas Kardec diz-nos que a educação é o mais importante para os seres, porque só através da educação é que nós podemos fazer mudanças com consciência e com equilíbrio. Portanto, é fundamental essa educação divina. Mas já vamos falar mais de educação mais à frente. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 258, é perguntado aos espíritos, Kardec perguntou, no estado errante antes de nova existência corporal, ou seja, quando se está no mundo espiritual e antes de vir para uma experiência terrena, o espírito tem consciência terrena corporal. O espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? E os espíritos responderam. Ele mesmo, isto aqui trocou um bocadinho, desculpem, a letra, ficou um bocadinho aqui. Ele mesmo escolhe o género de provas que deseja prestar. Ele mesmo escolhe o género de provas que deseja prestar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, poder-se-á, toda a gente escolhe? Não, nem todos têm condições para fazer essa escolha. Há espíritos que pela sua
pelo seu historial, pela sua densidade do corpo espiritual, ainda não têm condições, ou até pela perturbação que têm no mundo espiritual, não têm condições de escolher, mas estão presentes, sabem, porque alguém acompanha e, obviamente, que faz a escolha que lhe é necessária. Pode ele não ter essa, mas a maioria tem condições para fazer essa escolha. Pensei assim, quando se está no mundo espiritual, está-se no cimo da montanha, não é? Vê-se assim, o panorama todo das vidas anteriores, então as pessoas pensam, é tanta coisa que, para resolver, e pedem muito, para muitas provas, mas não nos são dadas todas essas provas, porque se sabe, pela evolução natural, que nós podemos não ter condições para passar por todas. Portanto, há reencarnações, há vidas em que temos que desenvolver mais determinado campo intelectual, há vidas em que temos que desenvolver mais no campo de determinada tarefa, mais de auxílio aos outros, mais de determinada aprendizagem, portanto, varia. Mas não podemos fazer tudo de uma só vez. E então é-nos dado aquilo que é possível e que nós já temos capacidade para aguentar. Por isso muitas vezes se diz, Deus não põe nos ombros de ninguém aquilo que a pessoa não consegue suportar. Às vezes nós é que nos deixamos abater e não vamos buscar dentro de nós aquela capacidade que todos temos de poder superar. Então, mas o Espírito sabe o género de provas. Sabe o género, mas não sabe exatamente tudo. Nem tudo está, porque senão não era, chegávamos aqui, éramos apenas marionetas para resolver. Não. O género de provas. Agora temos o livre-arbítrio, podemos fazê-las, podemos cumpri-las, podemos desviar-nos, e também nos diz Leon Denis, num livro fantástico que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que qualquer desvio da rota pode dar uma consequência completamente diferente. Ou seja, se eu desviar de determinado espaço, eu vou ter uma sequência completamente diferente daquela que tinha se não fizesse esse desvio. Portanto, cada um dos nossos atos é muito importante que tenhamos consciência disso, das nossas decisões, para podermos trilhar um caminho mais seguro, mais calmo também. E há um livro que é Gestação Sublime Intercâmbio, não é Sublime Intercâmbio, é Gestação Encontro entre Almas. É de uma médica, ela é obstetra e trabalha muito bem o tema nas várias fases do acompanhamento da gestação, e eu fui lá buscar um apanhado para fazer um esquema que vou seguir. Então, todos os espíritos, quando vêm, têm um passado. São as bases da anterioridade, aquilo que já fizeram, aquilo que já adquiriram, os erros que cometeram. Todos fazemos, erramos e depois consertamos. Faz parte do processo, não é? Errar e acertar. Nessa base, e é a partir desta base que depois é feita toda a planificação. Não existe acaso na obra da criação. Tudo é devidamente planeado, tudo. Então, a partir daí, verifica-se que, com base nesse passado, o espírito tem necessidade de uma nova vida, tem necessidades de completar, de se educar, de se corrigir, tem ideais que também é necessário, às vezes, ideais coisas que deseja fazer de acordo com a sua própria evolução, e tem aspirações, porque os espíritos continuam a ser pessoas, quer estejam daqui ou de lá, não é? De lá, do lado sem corpo físico, com uma abrangência muito maior. Então, com base nessa anterioridade, com base nas necessidades ideais e aspirações, tem necessidade de restaurar
energias doentes. Energias que se ficaram doentes porque as pessoas têm determinado tipo de atitudes e nós achamos todos que somos muito bonzinhos, mas não sabemos o que é que fomos no passado. E ainda agora também não somos assim, não é? Tão bonzinhos. Se nós quisermos pensar seriamente... Falo por si, não é? Pois, exatamente, eu falo por mim. Eu já estou no topo da cadeia. Está bem. Não, mas todos temos falhas, porque não é só aquilo que nós fazemos, é também aquilo que pensamos, é aquilo que sentimos. E às vezes há situações em que nós não damos conta, estamos tão viciados no pensamento e na forma como atuamos que não damos conta que estamos a pensar mal ou que estamos a sentir mal. Então o espírito sabe e vai gastando as suas energias em vidas anteriores e precisa de fazer esse restauro, precisa de melhorar. Portanto, há a restauração de energias doentes, até por aquilo que foram as suas escolhas, às vezes escolhas erradas. Depois há a renovação de sentimentos e de pensamentos, porque o pensamento é a base da vida e está associado ao sentimento. Quando penso, eu tenho um sentimento associado, não é? E também não sinto se não tiver pensado, portanto estão ligadas as coisas. Então há a renovação de sentimentos e pensamentos nessa programação. Depois há a incorporação de novos comportamentos, em que é analisado, é porque o processo de planificação é longo no mundo espiritual. E há necessidade de perceber que tipo de comportamento é que deve mudar e incorporar. Eu lembro-me, por exemplo, de um testemunho que existe no livro Céu e Inferno, que é da Condensa Paula. E tem a ver com, ela é um espírito feliz. Na segunda parte do Céu e do Inferno são testemunhos, e os testemunhos estão agrupados por espíritos infelizes, suicidas, espíritos felizes, etc. Ela está na classe dos espíritos felizes e dá um testemunho em que diz que realmente foi feliz na Terra. Foi rica, mas conseguiu superar essa prova. Mas ela diz que conseguiu superar essa prova porque teve várias encarnações, muito pobre, com muitas dificuldades, para conseguir depois ter força suficiente, ter condições para superar uma prova como a da riqueza. Nós todos gostamos que nos saia o Euromilhões, não é? Mas depois não sabemos depois se somos ou se isso nos vai desviar ou não de um percurso que é o nosso. Então, incorporação de novos comportamentos, agregação de valores, de outros valores, e também é importante perceber-se que há uma evolução biológica. Nós hoje somos seres mais bonitos do que era antigamente, não é? Do que outros seres de outros tempos. Nota-se muito. Somos mais bonitos, mais perfeitos, e temos as crianças que também vêm também mais com uma beleza diferente, mais, eu acho que menos grosseiras, eu acho. Ou então porque gostamos muito delas, vimos sempre o lado bom, e ainda bem que é assim. Mas há uma evolução biológica e nessa vinda dos seres que nós estamos a receber, para além de haver uma evolução biológica, eles também vêm com estruturas diferentes. Eles vêm preparados para pensar diferente de nós. Não vêm exatamente como nós viemos, vêm com outra visão, outra forma de analisar, vêm com outros sentimentos, pelo menos a maioria daqueles que estão programados para vir para o bem. Não quer dizer que sejam todos, lá vamos. Mas a agregação de valores, portanto, também se adquire no mundo espiritual, nesse tempo entre vidas. Depois, são escolhas que o espírito faz perante aquilo que são as suas aspirações, os seus ideais, tudo aquilo que ele está a ver tem necessidade de superar, ele faz escolhas. E depois dessas escolhas, então ele faz o seu, participa do seu planeamento reencarnatório. Também do planeamento genético.
porque diz-nos a Gênese, o livro, diz-nos e fala em pormenor como é que o espírito imprime, é o espírito que ao reencarnar imprime no corpo físico as condições espirituais que ele próprio tem. Ou seja, o seu corpo espiritual é como que faz uma marca no corpo físico e, portanto, ele traz as necessidades de evolução genética que se tornam necessárias. Então há a escolha também de família, não é? A ambientação reencarnatória, em que lugar é que lhe é mais favorável reencarnar? Em que no mesmo país, com a mesma língua, num país diferente, conforme as situações daquela anterioridade que nós temos no cimo desta apresentação aqui, neste slide. Depois, a profissão e trabalho, as probabilidades de profissão e trabalho. Também nos diz, e eu andei à procura e já não consegui encontrar, mas eu creio que é Leon Denis no livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, não tenho a certeza, mas se não for nesse há um outro, eu depois posso mandar pelo Lucas, quando encontrar, que diz o seguinte: aqueles que vêm preparados para uma profissão mais em que a emoção tem que ser mais controlada, eles vêm com essas estruturas preparadas exatamente para uma profissão de embate mais voltado à emoção. O caso daqueles que estão, por exemplo, na saúde ou em lares, etc. Aqueles que vêm para uma atividade ou vêm preparados para uma atividade mais intelectual, eles têm a estrutura dessa componente também mais preparada exatamente para isso. Então, quer dizer que tudo, não há acaso mesmo, não é? A profissão e trabalho. Não quer dizer que esteja logo delineado que vai ter uma determinada profissão, mas se calhar as coisas encaminham-se nesse sentido. E depois a família e os relacionamentos. E a família, o ser vai reencarnar na família que melhor sirva as suas necessidades evolutivas. Aqueles que lhe dão geneticamente as condições para poder desenvolver determinados aspectos durante a sua vida física. Quando as pessoas dizem, ele teve uma determinada doença, é uma questão genética também. Mas ninguém reencarna em lugares, não é bem assim. As pessoas reencarnam, em princípio, junto daqueles que já conhecem ou que são situações com quem já conviveram em vidas anteriores. Pode acontecer que o ser vá reencarnar para adquirir outras valências, tenha que reencarnar fora desse ambiente. Mas são situações menos vulgares, por aquilo que nos diz a doutrina espírita. Então, no livro Gênese, no capítulo 11, diz o seguinte, e portanto, depois do planeamento, eu fiz assim a sequência, mas depois mais à frente vou falar mais de educação. O planeamento vem a questão do momento da concepção. É que o ser começa a envolver os pais, ou aqueles que são os candidatos a seus pais, muito antes de se dar o momento da concepção. Mas diz-nos a Gênese, quando o espírito deve encarnar-se num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico que mais não é do que a expansão do seu corpo espiritual, ou seja, o corpo espiritual tem essa propriedade de expansão, ele expande-se, forma um laço e vai ligá-lo ao germe que o atrai por uma força irresistível. E isso acontece no momento da concepção, essa ligação. Então, não vale a pena pensarmos que é uma coisinha que está ali, porque nós temos, muita gente tem, nós não, eu não tenho, mas muita gente coisifica o ser que está para nascer quando ainda está nas primeiras semanas de vida. E nós estamos num período em que se não está a dar o devido valor à vida. Estamos na questão do nascimento, como estamos na questão do fim da vida. Está a ser banalizada a vida, e a vida é para ser vivida e agradecida. É uma oportunidade de evolução, de crescimento. Então, isso dá-se essa ligação.
E reparem, quando nós temos uma semente para plantar uma árvore, nós pomos lá a semente na terra, mas já sabemos que ela vai dar aquela árvore. Então quer dizer que a semente é pequenininha, mas contém lá todas as características que são necessárias para a árvore aparecer. O ser também. Ele logo no momento em que é ligado, ele tem ali as potências, tem as potencialidades para desenvolver-se enquanto ser. E portanto não deve ser interrompido. Pode, mas não deve. Então, e a responsabilidade dos pais? O ser chega, ele é acolhido na família, as pessoas preparam o espaço, fazem a sua enxoval, compram a roupinha, escolhem tudo bonitinho. Agora é muito discutido se porque já se escolhe cor-de-rosa ou azul, mas cada um escolhe como entende. E depois, essa é a parte física. E o resto é que no período de gestação, como a doutora Ellen Van Bach diz e como Hermínia Miranda escreve nesse livro, Os Nossos Filhos São Espíritos, há marcas incríveis que ficam no ser desde o momento, pelos sentimentos, por exemplo, da mãe, pelos sentimentos do pai, por aquilo que está a acontecer, que não passa ao lado. Os seres sentem os sentimentos. Então é importante falar-se com aquele que vem, para que venha com muita paz, vai ser muito bem acolhido. Alguns vêm com programações difíceis. Alguns, se nós pudéssemos ver quantas vidas atrás, se calhar alguns íamos encontrá-los nos inimigos do passado. Às vezes estamos a colher situações difíceis de outras vidas. Então, mas a lei faz com que eles venham de novo, com aquele ar assim, cândido, frágil, para que nós os acolhamos com muito amor. E é essa situação que nós temos que perceber. Também no livro de Divaldo, a psicografia de Divaldo e a Joana de Ângeles que diz que há marcas profundas que ficam no ser quando, por exemplo, as pessoas têm preferência por um sexo e não têm em detrimento do outro, e depois quem está para nascer sabe que vai nascer rapariga, mas as pessoas desejavam muito um rapaz e têm isso muito presente. Às vezes isso pode afetar também o desenvolvimento posterior da criança. É muito interessante. Eu li há pouco tempo esse livro de Divaldo, creio que é Dias Gloriosos. Então, a responsabilidade dos pais é imensa. Muito mais no mundo de hoje, cheio de apelativos, cheio de convites para a materialidade, para o consumo, portanto maior é a responsabilidade ainda é mais pesada nessa situação. E diz-nos no Evangelho, no capítulo 14, não é? Pus letra pequenina e agora tem 14, cita 9. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Esse é o objetivo. Ele vem para progredir e nós temos responsabilidade. Quando nós passarmos para o mundo espiritual, vai-nos ser perguntado: o que fizeste do filho que confiei à tua guarda? E nós temos que fazer a nossa parte. É evidente que não somos santos. Temos erros, cometemos erros. Se calhar ontem, quando eu tomei uma determinada decisão, se fosse tomá-la hoje, com outro conhecimento, não a tomaria daquela forma. Mas nós fazemos de acordo com o conhecimento que temos, na altura em que temos, e portanto é isso que nós devemos fazer. Mas é natural que cometamos alguns erros, é normal. Não é? Mas os filhos, numa determinada fase, principalmente quando são pequeninos, dizem que os seus pais são os melhores do mundo, não é? É assim. Não trazem livro de instruções? Pois não. Só que depois, numa fase em que eles querem fazer determinadas coisas e são limitados, aí já não gostam mesmo nada e já os pais não são os melhores do mundo. Mas é bom os filhos perceberem que os pais são seres que também erram, que também têm formas diferentes até de ver.
Mas, a propósito, daí ainda com a responsabilidade, eu trago aqui mais uma outra, O corpo espiritual sofre influente de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática. Diz-nos no livro Entre a Terra e o Céu. Isto a propósito de, na gestação. Na gestação, isso acontece. Portanto, desde a concepção até ao nascimento, a fusão se opera lentamente, fibra a fibra, molécula a molécula. Diz-nos no problema do ser, do destino e da dor, mas também na gênese. E o Dr. Peter Nathanielsen, que é assim que ele se chama, tem um livro que se chama A Vida do Bebé no Útero. E conta que nas últimas décadas, e é um estudo científico, pesquisas biomédicas determinaram de forma conclusiva que as interações física, hormonal e até mesmo emocional ocorridas entre a mãe e o feto, ainda no útero, têm efeito concreto na saúde mental e física da criança por décadas. E isto também é um pouco testemunhado no livro Entre a Terra e o Céu, em que fala de Zulmira e Júlio. É a história da mãe e do filho e a interligação que existe entre ambos. Mas pronto, nós aqui já estamos a falar da responsabilidade dos pais. É muito grande. E em obras póstumas, quando eu disse que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Nós precisamos que o mundo se transforme. Efetivamente, é pela educação e por isso ela não pode ser descurada. E embora os pais possam não descurar, estão a ser muito, estão a deixar andar. Não estão a usar a determinação que é normal. Hoje em dia é normal os pais dizerem: eu sou amigo do meu filho. Eu acho que o pai e a mãe não são amigos do filho, porque isso é intrínseco. São pais. Não devem pôr-se no mesmo patamar dos amigos. Amigos são muitos. Se a criança entende que os pais são amigos, então trata-os da mesma forma como trata os amigos. Mas os pais são pais. Estão lá para pôr os limites. Hoje a psicologia fala-nos disso, é importante. Não é pela autoridade. Faz isto assim, hoje não dá. As crianças hoje têm muitos argumentos. Elas questionam as situações. Portanto, as pessoas têm que estar, é um desafio para os pais. Porque o ser, quando vem para o seio da família, é um desafio para os pais e é também um aspecto de extrema evolução, é uma oportunidade evolutiva para os pais. Isso diz-nos, eu lembro-me de um livro de Raul Teixeira, pela psicografia de Raul Teixeira, a Benedita Maria, que era mãe do Raul e que dita esse livro, e tem esse aspecto bem notado. O ser vem também para ajudar os pais na sua progressão. E é muito importante na evolução dos pais. Então, voltando a Hermínio, nos nossos livros São Espíritas, ele diz, são espíritos. Era bom que também fossem espíritas. A infância é caracterizada pelos instrutores como um tempo de repouso para o espírito. Porque quando o ser reencarna, ele durante algum tempo não se lembra de muitas coisas da sua vida passada, das suas vidas passadas. Embora, enquanto criança, até aos 7 anos mais ou menos, ele está muito mais no plano espiritual, ligado ao plano espiritual, do que propriamente ao plano terreno. Ele ainda está muito ligado. Quando a criança ainda está no berço, ele sorri e nós até dizemos que está aluada, não é? Portanto, mas ela não está sozinha, está sempre acompanhada por quem espiritualmente a acompanha. Mas a infância é um tempo de repouso para o espírito, para ele se restabelecer, até para que as estruturas físicas da criança possam desenvolver-se. Porque se ela não tiver esse desenvolvimento nas suas estruturas físicas, ela não pode ter a manifestação de um adulto. Mas ela já foi adulto. Mas agora está adormecida, está numa nova fase.
encarnando-se com o fim de aperfeiçoar-se, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe. Então, a fase de absorção dos ensinamentos é a fase da infância, aquela fase até aos 7 anos. Eles absorvem tudo, recolhem tudo, captam tudo, podem estar a fazer uma coisa qualquer e estão a ouvir aquilo que se está a passar ao lado. Todos nós sabemos isso, não é? Quem tem já netos, então agora pode analisar muito mais estas situações e é muito interessante ver estes aspectos. Mas é verdade aquilo que Hermínio diz. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Educar com amor é também estabelecer limites e no tempo certo dizer não, isso não se faz assim. E se eles têm aquelas tendências, eles desafiam as situações. É preciso ter pulso e a pessoa naquele momento não ceder para poder depois ter frutos mais à frente. E toda a criança entregue à nossa guarda, isto é a mesma questão que foi dita por Hermínio, é expresso por Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Toda a criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária. Da experiência diária. Eles captam tudo e a educação capta-se exatamente pela observação. É pelo exemplo. Nós estarmos a dizer a uma criança, faz isto, faz aquilo, e nós fazemos o contrário, é a mesma coisa que nada. Se não for pela experiência, pelo exemplo, elas não captam os ensinamentos. Não é? Isto diz-nos Emmanuel, toda a criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária. Acolhendo-a com amor, cabe-nos, eu aqui pus umas cores diferentes para realçar. Acolhendo-o com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é incorporar-nos os reflexos. É urna. É uma urna. Pois é. Urna. Desculpa, eu estava aqui e não estava a perceber. É o coração da criança, é a urna preciosa, pronto. Então, ela recebe todos esses reflexos que são os nossos, da nossa prática. Nós refletimos determinado comportamento, elas incorporam esse comportamento. E eu trago um videozinho, creio que é já a seguir, deixa-me cá ver, um vídeo, é de um minuto e tal, que mostra exatamente isto. Tem muitas visualizações no YouTube, certamente alguns já conhecem, mas nós vamos passar de qualquer forma, para lembrar exatamente isto que nos diz Emmanuel. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Go back where you came from. Portanto, aquilo que as crianças veem, as crianças fazem. É evidente que aqui se poderá colocar, então, mas todas as crianças têm uma evolução inferior aos pais? Não, nem todas. Nós conhecemos muitos casos de crianças que nascem em ambientes difíceis, ambientes que são difíceis mesmo no aspecto de comportamento, e elas não entram neste conjunto, elas conseguem superar essas diferenças. Portanto, às vezes as crianças são mais evoluídas exatamente para ajudarem os pais a fazerem a sua progressão, não é? Nem todas, portanto, absorvem esses ambientes menos bons, mas a maioria
absorve. E é preciso ter essa atenção. E então, em Dias Gloriosos, a psicografia de Divaldo Joana de Ângelos diz-nos: a educação intelectual, artística, profissionalizante, aqui, desculpem, mas a letra, os caracteres mudaram, desempenha importante papel na realização do ser humano, mas é de natureza moral, que não se encontra nos livros, mas sim nos exemplos, que o libertará dos condicionamentos negativos, equipando com os instrumentos indispensáveis à sua sublimação. Portanto, a educação, como foi dito lá atrás, a educação divina é o caminho a que nós somos todos, porque todos temos responsabilidades. A nossa responsabilidade nesta vida é individual, mas também é coletiva. Nós temos responsabilidades no coletivo. Este livro de Dias Gloriosos é muito, muito interessante, tem vários temas que são abordados, temas muito atuais, vale a pena ler. E se nós não lermos para despertarmos, para entendermos algumas coisas, vamos ficar sempre no mesmo ramo, não é? Portanto, a leitura é fundamental. Dora Encontri é pedagoga, é mestre em educação espírita e tem um livro também que não está muito, aí não está no circuito, eu por acaso tenho já há muitos anos, e fala sobre educação segundo o Espiritismo, e ela diz o seguinte, só um apontamento: amar alguém é conhecê-lo profundamente, é interessar-se pela sua felicidade e pelo seu progresso. E ainda, por isso, o amor verdadeiro é sempre educativo e a educação verdadeira é sempre um ato de amor. E eu acho que sintetiza bastante aquilo que é o desafio que nós temos sobre a educação. A criança não é uma entidade recém-criada, é apenas recém-nascida. É porque aquela ideia de que a criança vem do zero, não é. Hoje, quem observa vai chegar facilmente a essa conclusão, é impossível. Como é que uma criança de poucos anos pode ter, por exemplo, uma atitude de rebeldia contra um familiar e manter a postura de não querer fazer determinada coisa, às vezes tem a idade, 4 anos, 5 anos, não querer fazer determinada coisa, e mantém essa postura, mesmo estando-lhe a ser retirado aquilo que ela mais gosta, mesmo estando-lhe a ser dizer que ela fica de castigo, mesmo assim ela mantém essa postura. Porquê? Porquê que umas são assim e outras não? Porquê que se os pais dão educação a todos os filhos, quando têm mais do que um, da mesma forma, porquê que uns são de uma forma e outros são de outra? Se não fosse as vidas sucessivas como explicação, onde íamos encontrar a explicação? Não, acho que não se encontra em sítio nenhum. Então, quando, pois, Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, adverte-nos quanto à época propícia ao lançamento das bases educativas. Os pequeninos. Na altura em que as pessoas são pequenas, mais pequeninas, elas são têm mais poder absorvente daquilo que lhes é dado. E é nessa época. Depois às vezes é um bocadinho tarde. Porque depois desse tempo vem ao cimo toda a personalidade, todo o caráter do ser. E às vezes depois há um choque. Ele tem ensinamentos que lhe foram dados e tem outros que são os que ele tem no seu historial. E ali ele fica vacilante. Mas se os pais forem firmes, ainda que muitas vezes eles não gostem, acabarão por fazer o caminho. E aqueles que saem fora deste panorama, porque há muitos que saem fora deste panorama, então são responsáveis por essa sua opção, é o seu livre-arbítrio, mas os pais fizeram o seu papel, fizeram aquilo que lhes é pedido. Então, encaminhar as crianças a Jesus, importa em educá-las segundo os preceitos da sua escola cristã.
E não estamos a falar de religiões, estamos a falar de doutrina espírita. Então, é encaminhar as crianças dentro daquilo que ele nos ensinou, o respeito por elas próprias, o respeito pelos outros, a aprendizagem, o bem, o cumprimento do bem. Não é? Este é aquilo que nos é dito. Jesus afirmou de si mesmo: eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. Isto está no livro Caminho, Verdade e Vida. Aqui não se vê muito bem, não é. Aqui está, já sei. É no livro sobre educação de Vinícius, mestre na educação. Não sei se vocês têm. Vinícius é um pseudónimo, ele é Pedro Camargo, e espírita, e também formado com formação na educação, então escreveu bastante sobre educação. Eu aqui gostaria de dizer o seguinte: ninguém pergunta aos filhos, quando os manda para a escola, se eles querem ir para a escola, certo? Então porquê que as pessoas que vêm à casa espírita dizem: o meu filho não quer vir? Nós achamos estranho, mas o filho, como tem idade, não quer. Se os pais têm vivência, os filhos devem fazer parte dessa vivência, até eles terem autonomia, até serem adultos, porque a educação é fundamental. Então, porquê se vai deixar o filho em casa? Não, ele tem que vir. A pessoa vem, o filho deve vir, deve fazer parte. É porque hoje estamos a inverter os papéis. O filho não quer comer determinada coisa, então os pais não comem porque o filho não gosta. E às tantas, é uma dependência, ao contrário. Não pode ser. Lá em casa comem 2 vezes, que é para aprender a gostar. Exatamente, pronto. Exatamente, sim. E é bom saber-se que há outros que nem têm isso para comer. Não gostam, se comem 2 vezes, que é para aprender a gostar. À próxima dizem que não gostam. Porque, de contrário, porque ninguém pergunta. Se perguntasse às crianças que elas querem ir à escola, mas não queriam. Mas ninguém pergunta. Porque é o melhor para elas. Então, se é o melhor para elas, porque é que não há uma educação paralela, educação moral, cristã, no bem e na aprendizagem? Porque as crianças podem decidir mais tarde, mas até lá já tiveram essa aprendizagem no tempo certo. Por isso é muito a propósito que vem, e eu retirei exatamente isso do livro de Vinícius, por causa disso, no tempo certo. Deixar vir os pequeninos, porque é a altura, esse tempo de ser pequenino é o tempo certo para fazer essa aprendizagem. E é muito importante. E estou quase a terminar. E Kardec, no livro A Gênese, diz-nos: em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Porque são chegados os tempos de renovação. Mas assim como vêm crianças que hoje as pessoas dizem que são crianças cristal, crianças índigo e outras que mais, elas precisam de educação. Algumas são intelectualmente muito avançadas, mas precisam da componente e da educação moral. E é preciso, nesta fase em que elas são crianças, adormecidas das suas vidas, ainda que tenham determinadas tendências e propensão ao bem, é importante deixar-lhe as marcas da educação. Mas assim como neste mundo vêm estas crianças, também estão a renascer ainda espíritos muito atrasados, como última oportunidade de viverem num planeta que está em fase de mudança neste milénio, supomos nós. Então, é bom que a diversidade tem que acontecer, nós temos que conviver nessa diversidade, mas também temos que estar alerta para esses outros que não são tão avançados assim. E terminei. Não sei se demorei muito, peço desculpa. Não, está na hora. Então.